Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Thiago, trabalho aqui na ViaMac, representante Komatsu. Estou aqui hoje com a especialista em Contrax, nossa torre de controle, a Fabiana, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Contrax. Olá pessoal, me chamo Fabiana, eu sou a torre de controle da ViaMac, sou especialista em Contrax, né? E hoje eu vou falar muito do Contrax para vocês. Fabiana, consegue explicar para o pessoal que está nos assistindo aí o que é o Contrax? O Contrax, Thiago, ele é o sistema de monitoramento da Komatsu para todas as máquinas Komatsu, né? Ele nos traz todo o desempenho da máquina em um sistema remoto para o cliente. E para nós também, mas específico para o cliente. Você consegue nos falar quais equipamentos Komatsu tem esse tipo de sistema? Todos os equipamentos Komatsu, desde 2006, vem integrado com o Contrax. Tem diferença do equipamento para mais antigo, para um mais novo? No Contrax, assim, o cliente vai conseguir perceber, teve alguma evolução no Contrax nesse período, de 2006 para cá? Nós temos diferença. Alguns Contrax têm alguns relatórios a mais, outros não. Algumas máquinas, né, dependendo do ano, elas funcionam alguns relatórios detalhados e outras não. Principalmente a diferença da máquina mais antiga, que tinha motor mecânico, Exatamente. agora para os novos, que são mais modernos, são eletrônicos. Exatamente. E aí a gente também vai ter a diferença das máquinas maiores, né? A gente tem a questão do Contrax Plus, né, e o Contrax Plus 2, que aí diferencia de máquinas maiores, que aí a gente já sai da questão de construção e passa para a mineração. Daí são relatórios mais específicos. Mais específicos, que aí a gente passa para o Equipe Care, né? Tem algum custo Contrax para o cliente? Não. Hoje não temos nenhum custo do Contrax para o cliente. Por 10 anos a Komatsu dá o Contrax para o cliente. Na verdade, 10 anos é o que a gente chama de tempo para a controladora, né? É a vida da controladora. Mas, se o cliente cuidar da comunicação da máquina em si, ela pode durar mais tempo, né? O cliente pode não pagar por essa comunicação mais tempo. Ah, mas o cliente vai pagar? Não, ele não vai pagar. Mas se a comunicação falhar, e a Komatsu cortar a comunicação, o cliente vai sim precisar comprar uma controladora nova. Então ele vai ter um custo se precisar comprar uma controladora nova. Isso aí geralmente ocorre em casos de máquinas que ficaram um tempo sem comunicar e possivelmente vendeu para um segundo proprietário e esse segundo proprietário quer restabelecer essa comunicação. Exatamente. Se ficar mais de 2 anos sem uma comunicação, a Komatsu vai fazer o corte da comunicação, né? Vai fazer o corte do satélite, porque ela também paga por esse serviço, né? Para a Orbicon. Então ela vai fazer o corte e infelizmente o cliente vai precisar trocar a controladora. E tem várias regiões que os clientes atendem, principalmente o pessoal que trabalha com fazenda, plantação, que não tem sinal de celular. O Contrax funciona nessas áreas? Ele funciona porque o Contrax ele é via satélite, ele não é via rede de celular, ele não é via chip, né? Até uma questão que as pessoas nos perguntam muito aí, o Contrax funciona em tempo real, né? Que eles falam? Não funciona. O Contrax, ele trabalha de 20 em 20 horas, então a troca de tempo dele é essa, né? Ele nos traz os dados a cada 20 horas. A não ser que exista um código de falha de emergência. Aí o Contrax vai nos trazer, o satélite vai nos trazer os dados antes, né? Em tempo antes, por conta desse código de falha de emergência. Só nessa situação. Senão, a cada 20 horas vai existir essa comunicação. Se a máquina estiver desligada, o Contrax comunica, retira alguma informação ou não? Por exemplo, assim... eu estou transportando uma máquina daqui para São Paulo. Eu consigo monitorar esse transporte ou não? Consegue monitorar esse transporte. A controladora continua funcionando normalmente, só existe um detalhe aí. Quando a máquina fica mais de 48 horas sem trabalhar,
a controladora entra em modo de espera, né? Uhum. Porque é um padrão economia por conta da bateria, né? Então ela só vai voltar a enviar os dados para o satélite após 2 horas de trabalhada, né? Uhum. Não quer dizer que ela parou de funcionar, os dados estão sendo armazenados, eles só não estão sendo enviados. Mas assim que a máquina trabalhar 2 horas, o satélite vai novamente receber os dados, mas assim, 48 horas após a máquina ficar sem trabalhar. O Contrax também funciona com uma função de segurança ou de alerta. Por exemplo, eu tenho aqui a ViaMac. Uhum. Eu consigo demarcar uma área, uma região que o equipamento pode se movimentar e trabalhar normalmente, e caso ele saia ou ele se movimente fora dessa área, eu recebo um alerta, um aviso, ou a máquina bloqueie. Consegue. Existe essa função ou não? Existe essa função. Você consegue demarcar o território que a máquina fica, né? E aí, se você sair dessa região, o Contrax em nota vai avisar para o cliente e nos avisar, né? Para nós aparece ali em código de falha mesmo, nos dizendo que a máquina está em risco, e para o cliente aparece em nota no Contrax dele que ela está saindo da área demarcada que ele colocou como segurança. Para o cliente, o Contrax pode auxiliar na operação, com um relatório específico, com alguma informação que seja benéfica para a operação do cliente? Pode beneficiar sim. Na questão de desgaste de peças, também pode beneficiar em economia de combustível, também pode beneficiar o cliente em economia de consumo da operação dele mesmo, né? Uhum. Ele trabalha numa operação muito pesada, numa operação muito leve, a máquina dele precisa trabalhar 100% em modo economia ou 100% em modo power, né, que a gente chama. Qual que é a diferença desse modo economia para o modo power e modo potência? O modo economia, o cliente trabalha em uma operação muito leve. Ele não precisa trabalhar em modo power, né? Uhum. Não exige isso, então ele pode trabalhar 100% em modo economia. A máquina dá essa autonomia para ele. Ele vai gastar muito menos combustível. Claro, a máquina fica um pouquinho mais lenta, fica, mas não exige isso dele. Ele está trabalhando numa operação leve, a máquina dele não precisa ter velocidade, não precisa ter impacto maior. Então, ele gasta muito menos, trabalhando com economia, né? O produto já diz. O modo power, ele vai trabalhar, vamos dizer, por exemplo, trabalha numa pedreira, precisa pegar um material mais pesado, né? Precisa fazer uma perfuração, precisa algo muito mais pesado. Ele vai precisar partir para o modo power ou potência. Então, tudo isso a máquina sabe diferenciar, porque no relatório do Contrax diz se ela trabalhou em mais tempo no leve, muito leve, pesado ou muito pesado. Né? Então o cliente também consegue diferenciar, mas o relatório está lá se ele não conseguir diferenciar para ajudar ele a dizer se está ou não está correto. Ele consegue ver, o cliente consegue ver esse relatório, como? Ele acessa a internet, a gente envia para ele, como que funciona esse acesso para ele retirar esse relatório, para ele ter acesso a essa informação? Se o cliente for um cliente de plano de manutenção, ele vai receber mensalmente esse relatório. Né? Nós enviamos mensalmente, eu faço esse trabalho. Então ele vai receber mensalmente esse relatório, mas se ele não é um cliente de plano de manutenção, ele mesmo pode acessar pelo Contrax e pegar esse relatório. Né? Então lá tem o relatório detalhado de operação e lá ele retira mensalmente, né? Ele não consegue fazer isso diário, porque é um relatório que trabalha mensalmente. E ele vai mostrar se o cliente está trabalhando com a carga pesada, muito pesada, leve, mas ele consegue fazer isso sim. Isso deve facilitar bastante a operação no dia a dia, né? Muito então mesmo. Ajuda a economia de combustível, até a economia de aumento de vida útil de componente, né? Sim. Porque se a máquina está trabalhando num regime mais leve, então você está economizando motor, bomba hidráulica, todos os componentes hidráulicos. Dente, lança, todas as coisas, né? Todos os materiais de desgaste. O cliente economiza muito. Falando em relatório, tem alguma curiosidade que algum cliente já passou para você? Uma informação que você acha relevante comentar aí? Nós já tivemos uma situação de cliente que conseguiu identificar roubo de combustível, né? Conseguiu dar falta que estava
estava sumindo o combustível da operação, então identificou que estava sendo roubado. A gente também teve uma situação de um cliente que colocou a máquina para ir para outra cidade, a máquina estava transitando e teve uma pequena situação ali da transportadora ter uma avaria no pneu lá do transporte e o motorista do caminhão da transportadora guardou o caminhão na casa dele e a gente ficou identificando lá que não tinha realmente sido roubada a máquina, né? Ficou monitorando aonde a máquina estava para o cliente. Então, uma segurança para o cliente saber que a gente estava de olho na máquina, para o cliente saber o tempo todo aonde a máquina estava, né? Então, é segurança. O cliente sabe aonde a máquina está, o que está acontecendo, ele consegue ver, a gente também consegue ver, né? Tem isso. O Contrax emite algum código de falha, algum alerta, além dos que aparecem no painel do equipamento? Sim, a gente tem. Hoje a gente tem um painel, que é o Deal Board, né? Esse painel emite diretamente para os vendedores de peça um alerta de que a máquina teve um código de falha, então vai diretamente para os nossos vendedores de peças, mas eu também recebo esses alertas, né? Claro, não de todos os clientes em específico, porque são muitos clientes. Sim. O meu foco é nos clientes de plano de manutenção hoje, né? Não que eu não cuide dos outros clientes, né? A gente tem visão em todos eles, mas como eu te falei, são muitos clientes, então é uma região muito grande, porque eu cuido de todo mundo, Santa Catarina e Paraná, mas a gente está sempre vendo todo mundo, né? O que eu não consigo ver, o pessoal de peças vê, mas o cliente também vê. Ele não vê o código de falha, mas ele sabe que está acontecendo alguma coisa. E aí, quando aparece lá, eles fazem contato comigo, e aí a gente passa para eles o troubleshoot, que é uma relação que a Komatsu nos passa, né, do manual, que a gente pode também compartilhar com o cliente. Então, a gente passa para o cliente o troubleshoot, dizendo para o cliente qual é o que ele pode fazer naquele momento, né? E se ele não pode fazer nada, a gente pede para que ele deixe a gente mandar um técnico até lá para ajudar ele, né? E aí a gente faz a nossa parte com o cliente. Existe alguma atualização no Contrax prevista, algum sistema auxiliar, alguma novidade que a Komatsu esteja lançando? Olha, Thiago, a princípio a Komatsu está lançando o Conflit, né? A gente ainda não sabe como ele vai funcionar para o cliente. Hoje ela está em uso somente para os dealers, né? Uhum. Já é um programa bem legal, ele tem muita informação, o cliente vai conseguir ver as análises de óleo, vai conseguir ver todos os códigos de falha, mas ainda é um programa em andamento, né? A gente ainda está conhecendo ele, mas se ele realmente tomar, não digo o lugar do Contrax, porque eu acho que o Contrax hoje é um programa muito bom, acho que ele não vai sair do mercado, eu acho que ele não vai ter uma substituição. Mas se o Conflit vir para agregar a ele, eu acredito que vai ser muito bom, mas a gente ainda não sabe se ele realmente vai vir para o cliente, né? Uhum. Ainda a Komatsu não nos trouxe isso. São os planos da Komatsu, mas não é nada certo, a gente ainda está aguardando essa resposta. Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, vocês podem deixar as dúvidas nos comentários ou acessar nossos contatos que também estão na descrição do vídeo. Muito obrigado, tenha uma boa semana.